Na primeira aula eu falei que tinha como a gente importar arquivos e eu vou estar demonstrando nessa aula. Você consegue estar importando algum arquivo que esteja no seu Drive, que alguém compartilhou com você, que você abriu recente, ou você consegue estar pegando de um arquivo do seu computador. A gente vai estar importando um arquivo do Excel para o Google Planilhas. Prontinho, já foi importado. Aí você consegue estar fazendo o seguinte: você consegue substituir a planilha atual, que é essa planilha aqui, que no meu caso está em branco. Se tivesse algum dado nessa planilha, seria substituído, seria tudo perdido. E eu consigo criar uma nova planilha que ele vai continuar com a atual e vai criar outra. No meu caso, essa planilha está vazia, então eu vou substituir ela, que não vai ter nenhum problema. Dessa forma, a planilha do Excel foi importada para o Google Planilhas. Para você estar compartilhando a sua planilha com outras pessoas para que elas possam estar editando o mesmo arquivo junto com você, você deve clicar em compartilhar. Como minha planilha está sem título, ele me sugere que eu coloque um título. Então eu vou colocar esse título, clicar em salvar, clico em copiar, clico em mudar para pessoa com link. Eu posso escolher o que a pessoa pode estar fazendo com essa planilha, se ela pode somente ver, se ela pode ver e comentar e se ela consegue editar a planilha. Vou estar escolhendo editar, vou concluir. Agora eu envio o link que eu copiei, né? Que é esse link aqui. Eu envio para a pessoa que eu quero que ela edite a planilha. Eu já enviei o link para a pessoa. Se vocês perceberem aqui na parte de cima, sempre quando tiver uma pessoa editando, vai aparecer o símbolo de um animal e anônimo, ou então vai aparecer a conta da pessoa, por exemplo, o nome dela. E assim a pessoa consegue fazer alterações nessa planilha. Clicar aqui, ó, e já aparece que a pessoa está editando. Não sou eu que estou editando, é a pessoa que eu compartilhei. Vou estar demonstrando um pouco sobre porcentagem. No primeiro caso aqui, resultado da porcentagem de um valor. Nesse caso, a gente está querendo saber quanto é 25% de 10 mil. Então, a primeira coisa é eu pegar o valor aqui, o número, e vou multiplicar por 25%. E aqui eu tenho um resultado. Uma outra forma de estar fazendo é eu pegando o valor aqui, multiplicando ele, só que dessa vez eu mesmo escrevo a porcentagem em vez de pegar ele de uma célula. A desvantagem de fazer dessa forma é que se eu quiser alterar aqui de forma automática, exemplo aqui, do segundo modo aqui ele não altera, já do primeiro ele altera de forma automática. Uma outra forma da gente estar pegando a porcentagem de um valor seria pegando o número e multiplicando, no nosso caso aqui, tá 50%, então eu vou escrever 5. Aí assim eu tenho 50% desse valor. Se eu quisesse 23%, que é o mesmo aqui, então eu escreveria 0,23. E assim eu tenho esse resultado. Então vai conforme a demanda de vocês. Só fazer dessa forma que dá certo. Já quando a gente quer acrescentar a porcentagem a um número, nesse caso seria 1000 mais 15%, a gente faz dessa forma.
a gente pega o valor, multiplica pela porcentagem que a gente quer. Tá vendo que já deu o resultado aqui, 150? Então eu sei que 15% de 1000 é 150. Então falta a gente somar com o primeiro valor. E a gente tem o resultado. Bem simples, né? Então eu vou multiplicar normal, que foi da mesma forma que a gente fez aqui, só que a gente vai também somar com o primeiro valor para então ter o acréscimo de 15% sobre o nosso valor. Um outro modo de você estar fazendo seria pegando o valor que você quer acrescentar, multiplicando por 1,15. E assim você tem o resultado de 15% de 5.000. Esse caso é bem semelhante ao que a gente fez aqui. A diferença é que agora eu estou utilizando o 1 e nesse caso aqui eu coloquei o 0. Então, se você quer saber somente a porcentagem sobre um número, você coloca 0 e a porcentagem, que seria 25% de 5.000, 1.250. E se eu quiser fazer o acréscimo a um número, 5.000 mais 15%, então eu tenho esse resultado. Com essa planilha, com a planilha da Fênix Incorporadora, eu vou estar demonstrando como a gente consegue estar inserindo imagens na planilha e também como a gente consegue estar pegando os dados de diferentes planilhas. A gente tem 4 planilhas aqui, sendo elas funcionários, desconto, acréscimo e contabilidade. Percebam que a nossa planilha, a única que está com imagem é a de funcionários e a de desconto ela não tá. Aqui ó, não tá com imagem, então a gente vai estar inserindo e também tá faltando a gente somar o total de desconto, total de acréscimos e fazer essa soma aqui, que a gente vai pegar da planilha acréscimo e da planilha desconto. E então fazer esse cálculo aqui para descobrir o salário líquido dos funcionários. Então, vamos começar pela planilha desconto e vamos estar inserindo a imagem. Para a gente estar inserindo a imagem, a gente tem que vir em inserir, imagem, e tem duas opções, imagem na célula e imagem sobre a célula. Eu vou estar escolhendo imagem sobre a célula. A imagem está no meu computador, então eu vou procurar. Aqui está a imagem. Vou abrir ela. Percebam que ela ficou sobre as células, então eu vou redimensionar ela através desses quadradinhos e vou colocar ela nesse cantinho. Vou redimensionar para ela caber. E ficou dessa forma. Para você estar inserindo do outro lado, você pode estar copiando ela através do Ctrl C e colando ela com Ctrl V. E ela já fica aqui. Vamos fazer isso agora para acréscimos. Então, da mesma forma, eu venho em inserir imagem. Agora eu vou escolher imagem na célula, para vocês perceberem a diferença. E ela já fica assim, dessa forma. Então ela já vai direto para a célula. Vou fazer a mesma coisa, vou clicar sobre a célula, eu vou copiar agora a imagem. Então igual a anterior, eu vou clicar sobre a célula, aperto Ctrl C, clico sobre onde eu quero colar a imagem e aperto Ctrl V e já foi colado. Contabilidade, inserir, imagem na célula, vou procurar, seleciono a imagem, prontinho, mesmo processo, dessa vez eu não vou copiar,
Prontinho, as imagens foram inseridas. Percebam que ela está mais alinhada à esquerda, isso por causa do alinhamento. Então eu só coloco o centralizado e ele já fica no meio. Então vamos para desconto. A gente tem que estar somando imposto de renda, INSS e vale transporte. Então a gente já sabe como que soma. Igual, soma e o intervalo que eu quero somar. Faço isso para todos. Se você quiser aprender como fazer fórmulas mais complexas, então faça o próximo curso de Excel para o mercado de trabalho, e lá vocês vão aprender como que faz esse tipo de fórmula e muito mais. Então vamos agora para a última parte da contabilidade, onde a gente vai pegar os valores da outra planilha e colocar nessa planilha aqui, na planilha. Tudo que está nessa planilha aqui são dados de outra planilha, nenhum é dessa planilha. Se vocês perceberem aqui na parte de cima, quando eu clico, não tem o valor 2000 ou esse nome ou a matrícula do funcionário. Ele está fazendo referência a uma planilha. Percebam que tem funcionários A9. Significa que lá na planilha funcionários, em A9, tem esse dado aqui. Por exemplo, se eu troco, lá na planilha contabilidade, já mudou de forma automática. Então, se eu volto ao normal, aqui voltou. Para a gente estar fazendo isso, é bem simples. Eu vou apagar dessa primeira linha para mim estar mostrando. Eu quero a primeira matrícula da planilha funcionários. Então, eu digito igual, vou na planilha funcionários e clico na célula que eu quero que apareça lá na outra planilha. E de forma automática já fica as informações. Aqui é a mesma coisa. Só que dessa vez eu não vou pegar ela de funcionários e vou pegar ela assim de desconto. Já coloquei o igual, vou na planilha desconto, clico na célula que eu quero que apareça lá na planilha contabilidade e aperto Enter. E ele já aparece aqui. Mesma coisa vamos fazer aqui no piso salarial. Coloco igual. Vou na planilha que eu quero. Se eu quiser escrever, também funciona. Você pode escrever. Você vai escrever o nome da planilha, funcionários. Poderia ser também desconto. Coloque o ponto de exclamação e a posição da célula. Eu acredito que lá esteja na C9. A gente confirma agora há pouco. Não é. Deixa eu ver aqui. Na C9 tem o cargo. A gente quer o salário. Então é F9. Então eu vou só trocar aqui. F9. E assim temos o mesmo valor da planilha funcionário. Então, tá faltando a gente colocar acréscimos, descontos. Então vamos pegar as informações de acréscimos, que vai ser o valor total. A gente só completa em todos. Mesma coisa em descontos. O valor total de descontos. Completa em todos. E salário líquido, a gente vai fazer o seguinte. Vamos então pegar o piso salarial mais acréscimo menos desconto. E assim temos o salário líquido dos funcionários. Então, pessoal, nessa planilha aqui, a gente vai estar completando alguns dados dessa planilha que está faltando. Ela vai estar disponível aí para vocês. Então, fica a critério de vocês se vocês querem fazer junto com o vídeo ou então
ver o vídeo inteiro e depois tentar fazer. Façam como vocês acharem melhor. Para começar, a gente tem aqui nessa planilha movimento de caixa. Diante disso, para saber o total que foi vendido, a gente precisa estar fazendo a multiplicação. Colocar o sinal da multiplicação e os dois valores que eu quero fazer a multiplicação. 3 vezes 99, eu tenho esse resultado. Então, eu vou fazer isso até aqui embaixo, certinho. E agora eu vou fazer a soma de todos os totais. Bem simples essa planilha, né? Então, vamos agora para a próxima, para a tabela de preços. Já que a gente tem que calcular a porcentagem de acréscimos de cada produto. Então, agora há pouco a gente viu como que faz a porcentagem e para essa planilha a gente vai estar utilizando a porcentagem mais o valor, para a gente já descobrir quanto que fica o valor final. Igual, vou pegar o valor, vou multiplicar ele pela porcentagem e vou somar ele com o primeiro valor. E assim eu descubro quanto que é 15% de R$ 67. Uma coisa que eu quero ressaltar com vocês é que em relação a vocês estarem arrastando aqui, não vai dar certo pelo seguinte motivo. Pelo fato que a planilha, quando você arrasta, percebam que ela vai descendo todos os valores aqui, olha. Como no primeiro eu peguei C6, D4, C6. Já no próximo, ela pega C7, D5, C7. Então, ela desceu, ela foi para esse valor. Em vez de pegar os 15%, ela pegou esse daqui. É uma palavra, então não tem como você multiplicar a palavra com números. Por isso que apareceu o valor, que deu um erro na fórmula. Tem duas formas da gente estar consertando isso. A primeira delas é você trocar aqui para D4, né? Que ele volta a pegar os 15%. Aí a gente teria que trocar de todos. Isso demandaria um pouco de tempo para estar fazendo em todas. Então assim a gente conseguiria estar arrumando. Mas essa ainda não é a melhor forma. Quando você quer que a planilha ela congele em um valor e que caso você arraste ela não vai sofrer alteração, você tem que botar o sinal de cifrão antes da letra e antes do número, igual tá aparecendo aqui, ó. Antes da letra e antes do número. E assim ela não vai descer para os próximos. Vou estar demonstrando aqui. Vou arrastar para baixo. Então ela ficou fixada no D4. A única coisa que foi descendo foi os valores aqui, que a gente foi pegando da lateral, e a porcentagem ela ficou da mesma forma. Vou estar fazendo aqui mais uma vez. Então você vai pegar o custo, vai multiplicar pela porcentagem que está aqui. Vou apertar F4, que ele já aparece automaticamente os cifrões, e somo com o valor. E assim eu tenho esse resultado. Bem legal. Continuando, 7% agora. Vou pegar o custo, multiplicar pela porcentagem
Para ele não estar descendo quando eu arrastar, eu aperto F4. Vou somar com o custo. E assim eu tenho 7% de 67. Vou colocar nos demais. Mesma coisa. Pego o custo vezes a porcentagem. Aperto F4. Mais o custo. Bem simples também essa tabela de preços, né? Então vamos para o próximo, materiais escolares. Vou estar ensinando mais uma fórmula aqui para vocês. Para a gente estar colocando uma data, você pode simplesmente escrever, né? Existem algumas fórmulas que tratam de datas, mas vou estar demonstrando só uma. Tem como você pegar a data de forma automática, que seria usando a fórmula hoje, abrindo e fechando parênteses. Essa é a fórmula. Vou estar demonstrando agora aqui. Hoje, abro e fecho parênteses. Por uma configuração do próprio Google Planilhas, aí ele faz essa modificação aqui, que é colocar o dia primeiro que o mês. Então, continuando, esse aqui é bem semelhante lá ao que a gente acabou de fazer no movimento do caixa. A diferença é que esse aqui tem algumas opções a mais aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação. Vou multiplicar esses dois valores. Vou fazer isso para todos. Então é isso. Preenchi todos os valores. Agora eu vou descobrir o total, né? Então basta eu somar. Qual soma? 17 até E16. E esse é o resultado. Então agora a gente quer descobrir o maior preço unitário. Para a gente estar descobrindo o maior preço unitário, a gente tem que vir na coluna onde tem os preços unitários. Então são esses. Dentre esses, ele vai me mostrar qual é o maior preço unitário, que é o 97, que é o livro Física Elementar. Agora o menor valor do preço unitário, vamos utilizar a fórmula mínimo. E no mesmo intervalo, no intervalo de preço unitário. O menor valor nesse caso é 77 centavos, que seria uma caneta Bic azul. Vamos agora descobrir a média dos subtotais, igual média, e os subtotais é até aqui. O último é o total geral. Então a média desse resultado dos subtotais é 39,53. Pagamento à vista tem 10% de desconto. Então é bem semelhante, como a gente já viu lá em porcentagem. Então, já que eu sei que o pagamento à vista tem 10% de desconto, então eu sei que eu não tenho 10% mais do valor total. Então, para isso eu tenho que pegar o valor e multiplicar ele por 0,9. Ou 0,90, que vai dar no mesmo. Pois 10% eu já não tenho desse valor, por isso que eu multiplico por 0,9.
E assim eu tenho o valor com 10% de desconto. E esse aqui, bem simples também. É só dividir o pagamento em 4 vezes sem juros no cartão, bem simples também. Então, o que eu tenho que fazer é só pegar esse valor e dividir ele por 4. Então, essa é a planilha de orçamento de materiais. Bem simples também. Vamos a mais uma. Vamos agora ao boletim escolar. Pessoal, já nessa aqui a gente vai primeiramente fazer a média. Então, para fazer a média, a gente tem que pegar as 3 notas. Então, vamos fazer isso para todas. Após terminado isso, a gente vai fazer uma formatação condicional, que vai até servir para mim estar explicando a próxima fórmula para vocês. Então, vou selecionar o intervalo da média, vou em formatar, formatação condicional. Aqui está o intervalo que a gente selecionou, tá certinho. E o que vai mudar aqui é a regra de formatação, que a gente vai escolher conforme a descrição do boletim escolar, que fala o seguinte: para ser aprovado, o aluno terá que alcançar média maior ou igual a 6. Então, aqui na formatação condicional, tem algo que trata sobre isso, aqui ó, maior ou igual a 6. Então, a gente sabe que os alunos que tiraram nota maior ou igual a 6, então esses foram aprovados. Então, se ele foi aprovado, a gente vai aplicar uma corzinha verde para representar os que foram aprovados. E assim a gente tem a primeira formatação condicional. Vamos aplicar mais uma, só que dessa vez para os que foram reprovados. O intervalo aqui está certo, de G7 até G16. Só que agora a gente vai escolher menor que 6. A cor a gente vai colocar vermelho. Vou trocar a cor do texto para ficar mais fácil de ver. E assim a gente aplicou 2 regras condicionais. Então, sempre que o aluno tirar a nota maior ou igual a 6, ele vai ficar na cor verde, e os que tiraram menor que 6 vai ficar na cor vermelha. Vou demonstrar aqui para vocês. Alterou. E quando ele tira menor que 6, já altera. Então, diante disso, a gente vai fazer agora uma fórmula para apresentar aqui se o aluno foi aprovado ou reprovado. Até o momento, a gente estava sempre utilizando somente um intervalo para fazer nossas funções, né? Por exemplo, aqui a gente pega um intervalo, né, de valores. Só que no caso aqui da soma, né, e algumas funções, existem formas da gente estar fazendo mais de uma soma, ou mais de uma subtração, mais de uma multiplicação, utilizando vários intervalos. Vou estar demonstrando através da soma, que vai ser mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui o primeiro intervalo, eu somei a nota 3. Eu pego o segundo intervalo e somo também, e mais um intervalo, e assim eu tenho o resultado da soma das 3 notas. Então, partindo disso, a gente tem funções que mais do que somente um intervalo. A próxima fórmula que a gente vai fazer, ela é bem semelhante à formatação condicional que a gente acabou de fazer, e ela tem, para ela estar funcionando, você pode estar colocando até 3. Então, a próxima fórmula, ela é bem semelhante à formatação que a gente
ela é bem semelhante à formatação condicional que a gente utilizou. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Que aqui, ó, nas regras de formatações, tem algumas coisas, como maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, é igual, é diferente, está entre, não está entre. Então, a gente vai estar utilizando algumas regras semelhante à formatação que a gente utilizou aqui. Então, partindo desse princípio aqui, ó, para ser aprovado, o aluno terá que alcançar média maior ou igual a 6, a gente vai utilizar a função se. Se o aluno, né, se a média do aluno for maior ou igual a 6, então se G7 for maior ou igual a 6, então o que acontece se ele tirar a nota maior ou igual a 6? O aluno então é aprovado. Então, a próxima expressão dessa função é se a expressão lógica for verdadeira. Então, se a expressão lógica for verdadeira, o que acontece? O aluno é aprovado. E se a expressão lógica for falsa, se ele tirar nota menor que 6, então o aluno é reprovado. Então, de forma automática, ele já vai me falando se o aluno foi aprovado ou reprovado. Vou explicar mais uma vez. Então, a gente vai utilizar a função se, sendo que a primeira coisa que a gente vai colocar é a expressão lógica. Então, se essa média aqui for maior ou igual a 6, aí eu coloco ponto e vírgula, porque eu já terminei a expressão lógica. Agora eu vou para o valor se verdadeiro. Então, se for verdadeiro, o aluno é aprovado. Lembrando que você tem que colocar as aspas, pois, como é uma palavra, logo depois a gente coloca o valor se falso, né? Então, ponto e vírgula, porque a gente terminou essa parte. Se for verdadeiro, e coloca o que acontece quando for falso, o nosso teste lógico. Então, o aluno é reprovado. Vou fechar as aspas e fecho o parênteses. Mais uma vez. Se, abro parêntese, a expressão lógica, se a média do aluno for maior ou igual a 6. Se eu estivesse fazendo algum outro teste lógico, né, eu vou estar modificando aqui para vocês entenderem um conceito. Dessa vez eu vou colocar se a nota for maior que 5,99, porque a partir de 6 o aluno já é aprovado, né? O que acontece? O aluno é aprovado. Então eu vou abrir as aspas e escrever aprovado. A gente terminou. O que acontece se for verdadeiro. Vou fechar agora e vou colocar o que acontece se for falso. Acontece que o aluno é reprovado. Então eu vou abrir as aspas, escrever reprovado e fechar as aspas. Da mesma forma, só mudei o teste lógico aqui, que em vez de ser maior ou igual a 6, agora se for maior que 5,99, que é a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Vou preencher aqui todos. Agora aqui em resultado final, pessoal, é bem semelhante à da anterior. A única diferença é que a gente vai estar fazendo um resumo geral da turma. Então a média, vocês já estão cansados de saber como que faz a média, que é muito simples. Só colocar igual, média, abrir o parênteses, coloca o intervalo que você quer fazer a média, e é isso. Preenchi em todos já que na situação é da mesma forma da anterior. Só que dessa vez eu não vou colocar aprovado e reprovado. Vou colocar apto a receber certificado e não receberá certificado. Então, como é uma palavra um pouco maior, já vou aumentar o tamanho, igual se. É a mesma lógica que a gente usou na anterior. O aluno tem que tirar a média maior ou igual a 6, ponto e vírgula.
coloco a palavra apto a receber certificado, ponto e vírgula, abro parênteses, não receberá certificado. Pessoal, se caso vocês forem colocar o conteúdo de uma célula, vocês não precisam estar utilizando as aspas, coloca só a posição da célula. Vou demonstrar agora. Eu vou deixar em branco, pois eu sei que o resultado vai ser falso, por esse motivo eu já vou partir para o próximo. Então eu vou pegar o que está em uma célula. Vou pegar aqui o da célula K5. Aí eu só fecho aqui e já aparece a mesma frase aqui. Para ser aprovado, o aluno terá que alcançar a média. Eu coloquei uma... No caso aqui estava escrito alguma coisa, mas se fosse número era a mesma coisa, pessoal. Só colocar a posição da célula. Então vou colocar certinho. Então, pessoal, aqui onde tem caso for verdadeiro, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Ok, vai receber, está apto, aprovado, passou. Aqui vocês escolhem o que vocês querem escrever. Da mesma forma aqui, como não passou, reprovado, não atingiu média suficiente, preencher aqui em todos. No boletim escolar, a gente fez a formatação condicional da média. Dessa vez vamos fazer da situação. Então eu venho aqui em formatar, formatação condicional, já está aplicado aqui no intervalo, né, de I5 até I14, tá certinho. E agora a gente vai colocar uma regra de formatação. Nesse caso, a gente vai ter que colocar o texto contém. Então o texto contém apto a receber certificado. Vocês têm que botar exatamente o mesmo texto. Se vocês colocarem alguma coisa diferente, ele não vai fazer a formatação. Então vamos escolher aqui um verde. Concluído. Adicionar outra regra. Vou colocar o texto contém de novo. Dessa vez não receberá certificado. Vou colocar em vermelho. Vou mudar também a cor do texto. Então, sempre que o aluno não passar, ele já vai marcar aqui. Vamos então para o próximo. Resumo geral da turma. Aqui é o que a gente já viu também. Então, a gente quer saber a maior nota em Windows. Então, a gente seleciona esse intervalo e aplica. Menor nota em Word. Igual, mínimo. Média geral dos alunos. Então, vamos aprender agora essa fórmula, conte-se. Então, ele faz a contagem condicional de um valor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o intervalo.
O intervalo aqui nesse caso é o intervalo de faltas. Ele está querendo saber a quantidade de alunos que tiveram faltas. Então, essa fórmula funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente deve botar é o intervalo que a gente está procurando. E depois disso, a gente coloca o critério. O critério dessa fórmula é alunos tiveram faltas. Então, para isso, a gente vai abrir aspas aqui, colocar o sinal de maior e maior que zero. Porque se ele tiver... Pode ser dessa forma, maior que zero, ou então maior ou igual a 1. Porque se ele tiver pelo menos uma falta, né, ele já entra na lista. Essa fórmula é bem simples, é só isso. Então, se a gente perceber aqui, tem se a gente ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos que tiveram faltas, conforme a nossa fórmula que a gente fez aqui. Sempre que você for colocar a condição, sempre coloque entre parênteses nessa fórmula. Vamos descobrir a maior média da turma agora. E a menor média da turma também. Então é isso, pessoal, essa planilha. Vamos para a próxima, então. Vamos para comissões. Nessa planilha de comissões, a gente vai fazer a porcentagem da venda da capital, a venda do interior e depois somar as comissões. Então vamos lá, então pegar o primeiro valor, multiplicar pela porcentagem. Vamos lembrar já de apertar F4 para travar nessa célula e não descer quando a gente arrastar. É isso. Fazer mais uma vez. Valor da venda multiplicado pela porcentagem já trava na porcentagem. Bem simples. Então vamos fazer agora do interior. Então, vamos pegar aqui o valor da venda do interior multiplicado pela porcentagem e já vamos travar ele. Mais uma vez, igual venda interior multiplicado pela porcentagem e já vamos travar ele. E é isso, pessoal. Vamos fazer aqui agora essa última parte. Então, o total comissões aqui, ó, tá falando que o total comissões é o resultado da soma de comissões capital mais comissões interior. Então, é só a gente somar esse com esse. Vocês viram que dessa vez eu utilizei o operador mais, mas se eu quisesse fazer com a soma, com a função da soma, também dava. Para finalizar, vamos só fazer essa soma. Aqui, pessoal, eu sempre estava demonstrando a gente descendo ou subindo, né? Mas se a gente arrastar aqui, ó, a gente tem a mesma coisa. Então ele foi pegando aqui de cada um. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se caso vocês estiverem vendo o primeiro vídeo para depois fazer, vai estar aí embaixo as planilhas, ou então uma pasta ou um link pro Drive. Vai estar aí as planilhas para você acessar e estar fazendo. E desde já desejo uma boa prova para todos vocês.